certo? Pliometria, rapidinho, então. Essa aqui acho que foi por isso aqui que eu comecei quando eu vi isso aqui ao vivo, eu fiquei meio impressionado. Não sei se todo mundo lembra, eu estava vivo nas Olimpíadas que o Rubinho Carter enterrou, ele jogava basquete, né? Ele pulou o pivô da França e enterrou por cima nas Olimpíadas, cara, de Atenas. Vocês podem buscar esse vídeo, certo? Isso aí quando eu vi isso aí, eu fiquei meio impressionado. Eu vou falar só um pouquinho da pliometria, mas eu vou falar basicamente que é salto vertical, tá? Não vou entrar muito nos detalhes. Eu vou falar logo do salto vertical, que eu acho que é o que interessa para muita gente. Quem tem basquete, tem vôlei, a gente quer saber como a gente desenvolve isso aí. Salto vertical, que influencia força máxima muscular, a taxa de desenvolvimento de força e os aspectos neurais coordenativos. Engraçado, a mesma coisa que eu falei no levantamento e foi a exposição inicial. Não tem como fugir disso por enquanto, né? Talvez a ciência do esporte aí evolua, mas por enquanto você não tem como fugir disso aqui. Taxa de movimento de força, do salto, mesma coisa. Você trabalha para aplicação de força nos milissegundos iniciais. Isso que interessa. Para o seu atleta saltar mais, ele precisa aplicar mais força no curto período de tempo. Certo? Exercício balístico, precisa ter tudo isso. Isso aqui é uma tabelinha que eu tirei, que eu uso até também, das componentes que você pode, das variáveis que você pode mexer para melhorar o salto vertical, alguns testes que você pode aplicar, tá? Então, por exemplo, força máxima, que a força influencia muito mais forte, né? Mesmo que a gente saiba que o treino de força máxima não aumenta a taxa de desenvolvimento de força, o treino de força máxima aumenta a magnitude de força. Então, depois que você faz o treino de balístico explosivo, o montante inicial de força que você tem para trabalhar é maior. Por isso que a força está aí, a força máxima. Você pode usar agachamento ou leg press. Muito teste de contraste que você faz, você usa leg press, né? Eu não gosto. Eu sempre usei agachamento. Por ser específico, assim, o cara está no chão, equilibrado no corpo, não é uma máquina que se movimenta. Mas na literatura você pode usar agachamento e leg press para medir a força máxima. Tempo de taxa de desenvolvimento de força. Como que você sabe que o cara está melhorando? Tempo de contato no solo com salto em profundidade. Aí você vai precisar de uma plataforma de força, né? Não dá para medir no relógio. Ou se você comprar um ergo jump, que tem uns que já você consegue captar o tapetinho. Tem esse tapetinho, eu usei bastante para saber se está melhorando a taxa de desenvolvimento de força. Por isso o salto em profundidade é legal, ele te dá esse valor para você. O ciclo agachamento, alongamento e curtamento. Como que eu avalio se o cara está com problema, não está sabendo utilizar? Diferença entre o squat jump e o counter movement jump. Põe o cara lá 90 graus, paradinho, saltou, pum, mediu. Depois, salta aí livre, né? Mão na cintura, salta livre. Tem que ter uma diferença de 15% a 20%. Se não tiver muita diferença, o cara está com problema de ciclo alongamento e cortamento. O que vai fazer? Vai ter que treinar pliometria, tudo isso que estimule, que a pliometria nada mais é do que exercício que estimule o ciclo alongamento e cortamento. Certo? Força mecânica. O que é força mecânica? Essa capacidade do cara de transferir a energia da força dentro do salto. Nesse trabalho se usa aqui o salto com cargas, né? Então isso aqui, fazer aquela coisa de o cara saltar com um porquinho, né? Avaliar a altura do salto com 30%, 40%, 20%, né? E se você quiser avaliar diretamente no salto, é a altura do salto em profundidade. Você vai saltar de 20, de 40. A partir do momento que ele não consegue mais elevar o salto dele, o centro de gravidade, é a altura limite pelo salto em profundidade. Eu troco a força mecânica pelo levantamento olímpico, porque dá na mesma. É o mesmo tipo de princípio. Mas o cara aumentou a carga dele no levantamento, assim que aumentou a força mecânica dele, e boa. Um estudo legal. Os caras pegaram 10 semanas, sujeitos com mais de um ano de treino, né? Tinham 100%, mais de 100% no meio agachamento do peso corporal de carga no meio agachamento, tá? E dividiu em 3 grupos. Um que era o grupo agachamento, que treinou agachamento.
O grupo 2, que treinou com salto com 30% do peso corporal lá no porquinho. E o grupo 3, que só treinou o protocolo de salto em profundidade. Eles queriam avaliar depois do tempo a altura dos saltos. 2 testes, salto vertical máximo, contramovimento, e o squat jump. Gravem aí, porque o grupo 1 é agachamento, 2 é o salto com carga, 3 é o salto em profundidade. Certo? Então tá lá. O que aumentou? Salto com carga, 18%, salto em profundidade, 10%, quem fez só agachamento aumentou 5%. Salto squat jump, mesma coisa. Grupo que saltou com carga, 15%, quem fez salto em profundidade, 7%, grupo que só fez agachamento, 6,8%. Perceba que o squat jump, como tem aquela questão da força concêntrica, né, quem agachou meio que ficou igualado aqui com quem fez o salto em profundidade. Só que, tanto aqui quanto lá, o grupo que saltou com a carga nas costas é um pau na diferença. Então, mais um motivo para se usar o levantamento olímpico. Certo? É o último. Certo? E prova também que o salto em profundidade é eficiente também para você treinar a capacidade de salto do seu atleta. Tá bom? Então, as conclusões que eles chegaram. Treino de força tradicional, isso, fazer academia, musculação, ou só os elementos de força, né? Ajuda no salto vertical, mas não de forma significativa. Tá? Qual é o problema? A execução lenta do movimento, aquela questão do exercício balístico, não pode soltar o peso, tem pouca aceleração. Então, por esses trabalhos, a melhor coisa é o quê? Combinar o treinamento de força com a pliometria, né? Aumentar a força do cara e depois aumentar a capacidade reativa dele. Eu já ponho logo levantamento e pliometria, porque é isso, exercícios balísticos, um de natureza de força mesmo, que é o levantamento, e um de natureza de velocidade e coordenação, porque se você joga vôlei, se joga basquete, se vai joga handebol, tem que saltar, nós estamos fazendo isso, tá? Mesmo princípio. Tá? Então tá aí o salto em profundidade, para quem não sabe o que é, ou talvez não tenha visto. Sempre o salto em profundidade, o que determina é, quanto mais rápido essa transição aqui, melhor. Caiu, já absorve impacto e salta rapidinho, né? Estimula ali a capacidade muscular, né? E é um exercício específico para ciclo alongamento e encurtamento. Tá? Então, mais uma vez, a taxa de movimento para mostrar. E tinha um vídeo. Tenta de novo, às vezes é só aqui. Será? Uma coisa. Essa é os moleques que tem esse treinamento de pliometria. Hoje eu vou falar com vocês, eu falei com o Luciano, a gente podia fazer um trabalho, falar de pliometria também, falar de levantamento. Eu quis mostrar para vocês um pouco de... Vou falar da pliometria como é feito lá em Cuba, tá? Que é uma coisa que é mais difícil ter acesso, tá bom? Eu acho mais fácil vocês conseguirem informações, até comigo, do método de pliometria tradicional que a gente fala, né? Em Cuba eles têm o chamado método de choque deles, que eu vou mostrar um pouquinho o que é, mas que eu aplico, cara. Apesar do nome agressivo, ele funciona legal, cara, dá pra fazer. Certo? Isso aí é mais ou menos pra vocês verem como é mais ou menos a dinâmica dos saltos aí certo? Eu não tenho que fazer isso em casa ainda, mas se treinar faz. Certo? Gente, é mais um só. Essa aqui não sei se eu vou não. Isso aí. Gente, obrigado.